vida, você que está aqui, você que está nos assistindo em casa. Deus abençoe vocês grandemente nesse tempo em que nós estamos buscando ao Senhor, né? Debaixo da direção que temos recebido da parte de Deus. A gente tem aguardado o mover de Deus, o agir de Deus em muitas áreas da nossa vida. Temos crido no novo de Deus, temos crido na palavra que nos diz como promessa, né, que Deus tem um projeto, um plano de restauração contínua para a vida da sua igreja, pois nós sabemos que de tempos em tempos, né, nós vemos ciclos, né, se fecharem na vida da história da humanidade, né? A gente vê tempos passarem. Houve o tempo dos avivamentos, onde o evangelho foi disseminado com muito poder e com muita autoridade, né, a começar pela Europa e depois invadindo pela América do Norte, se expandindo pela África e também chegando à América do Sul, né? Tudo isso foram movimentos que houveram da parte de Deus através do Espírito Santo para que então a palavra fosse pregada. E isso é um ponto muito importante que nós precisamos pensar quando nós estamos falando sobre novo de Deus, quando nós estamos falando sobre aquilo que Deus faz para restaurar a nossa fé continuamente, para restaurar a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso ânimo e a nossa força, né? Então nós precisamos crer que Deus está fazendo todas estas coisas e tem o propósito de fazer tudo novo a cada dia, né, com um objetivo, que é sempre permanecer, manter acesa, né, a chama do Evangelho, sempre manter acesa o seu propósito de alcançar com a sua palavra a todos, né? E para que isso aconteça, para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho seja anunciado, Deus precisa de uma igreja viva, Deus precisa de uma igreja renovada, Deus precisa de uma igreja restaurada, Deus precisa de uma igreja fortalecida. Por isso Ele tem como propósito fazer algo novo, renovar, restaurar. E eu sempre tenho citado muito aqui na nossa igreja, né? E é uma das frases que há mais ou menos uns 2 anos atrás Deus trouxe muito profundo ao meu coração uma ministração em cima deste versículo, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E essa é uma verdade soberana. Ela se renova porque Deus sabe que o seu povo precisa ser renovado, precisa ser restaurado. Perdoado dos nossos pecados nós fomos uma única vez, pois o sacrifício de Jesus Cristo, Ele foi suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas, para que nós possamos dessa forma também ter uma atitude de arrependimento constante, tendo em consideração que Deus é perfeito, mas nós não somos. Deus é santo, mas nós não. Deus é justo, mas nós não. Então, a cada manhã nós precisamos entender que Deus está disponibilizando algo novo para nos transformar, para nos moldar segundo o seu propósito. E dentro deste agir de Deus para nos restaurar, nos renovar continuamente, diz assim comigo, você que está aqui, você que está na internet, diga assim: Deus tem um propósito de me fazer restaurado todos os dias. E nesse propósito de Deus, nesse caminhar de Deus, nesse projeto de Deus, existem alguns elementos que são de extrema importância para que nós possamos sempre estar alinhado à vontade de Deus. Porque, irmãos, o que tem acontecido muito é de muitas pessoas estarem envolvidas com a igreja, estarem comprometidos com a igreja, mas não estarem comprometidos com Deus, não estarem alinhados com Deus. E por isso que muitas vezes tem muitas pessoas, como Paulo diz quando ele orienta a igreja de Corinto, né? Que ele diz, né? Olha, há muito entre vocês que estão doentes, e alguns de vocês até estão mortos. Por quê? Porque na verdade alguns elementos espirituais
da parte de Deus, que deveriam estar constantemente sendo aferidos na sua vida, eles estão desaparecendo da sua vida. Por exemplo, a fé, né? Hoje muitas pessoas, elas não conseguem compreender a fé em Jesus Cristo, porque a fé, o principal fundamento para a fé em Jesus Cristo é a vida eterna, pois Cristo morreu na cruz do Calvário para que todos nós tivéssemos uma mansão no Morumbi. Foi isso? Não. Cristo morreu na cruz do Calvário para que todos nós tivéssemos vida eterna, para que nós pudéssemos vencer a morte, passar pela morte e ressuscitar como Ele ressuscitou. Mas então a fé, ela é um desses fundamentos que nós precisamos ter constantemente em nossos corações, renovada, restaurada. É algo que Deus precisa renovar continuamente em nosso coração. Mas o bom é que Deus, Ele deu um instrumento para a renovação da nossa fé. A palavra diz que nós somos fortalecidos na nossa fé através da palavra de Deus. Por isso, esse é uma prática que todo cristão deveria compreender como algo fundamental para ser um cristão renovado todas as manhãs, restaurado todos os dias, fortalecido todos os dias. Ler a palavra de Deus, ter um relacionamento íntimo e pessoal com a palavra de Deus, deixar-se ser ministrado pela palavra de Deus. Irmãos, nós não estamos com a igreja aberta simplesmente para mantermos uma instituição aqui nesse lugar, nesse endereço. Nós estamos aqui para pregar a palavra. Nós estamos aqui para que toda sexta-feira, para que todo domingo nós possamos vir aqui pregar a palavra, porque é sendo pregada que a palavra será ouvida e assim ela também alcançará os corações. Por isso nós muitas vezes perdemos o objetivo da nossa fé e isto gera um travamento na renovação de Deus. Querido, a palavra de Deus por si só é poderosa, ela não volta vazia, ela vem para nos fazer se sentir restaurados, fortalecidos a cada dia, mas precisamos nos relacionar com ela, né? E um outro ponto que é muito importante, e é esse o principal ponto que eu quero falar um pouquinho bem rápido com vocês, sobre uma das coisas que nós como cristãos precisamos renovar constantemente: a nossa esperança, mas olhando pelo prisma de esperar em Deus. Nós não podemos renovar a nossa esperança com bases erradas, equivocadas. Eu tenho esperança de que vai dar tudo certo na vida da igreja porque a gente está fazendo uma campanha de oração maravilhosa. Amém, estamos orando em nome de Jesus. Amém, estamos seguindo os mandamentos. Amém, mas nós não podemos esperar que isto seja a solução dos nossos problemas. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E no Salmos 40 tem uma oração de Davi que nos fala um pouquinho sobre essa condição de esperar no Senhor, de como nós devemos nos comportar na condição de sermos alguém que está esperando em Deus, porque na nossa esperança é que nós seremos fortalecidos, renovados e restaurados. Salmos 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2 diz: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira.
Veja que interessante a palavra do Senhor, né? Ele começa dizendo, né, esperei com paciência no Senhor. E esse é um dos grandes desafios que nós enfrentamos quando nós estamos falando em esperar em Deus, em uma esperança fundamentada em Deus. Esperar com paciência. Se tem uma das coisas, irmãos, que o diabo está atacando vorazmente, que ele está lançando seus dardos inflamados, e eu vejo que cada vez mais eles têm sido certeiros, eles têm conseguido penetrar em muitas armaduras de muitos cristãos que estão desmantelados no meio da guerra, estão com as suas armaduras mal amarradas, estão com as suas armaduras mal colocadas, e o diabo tem achado brechas em suas armaduras, e ele tem conseguido quebrar esse quesito tão importante no ato que temos em esperar em Deus, no ato de esperar em Deus, que nós precisamos praticar. A paciência, nós precisamos praticá-la fortalecida na palavra do nosso Deus, que é fiel, pois Ele promete e Ele cumpre. Ele fala que vai fazer, Ele não volta atrás com sua palavra. Ele não está ausente em nenhum momento das nossas vidas. Ele consegue entender todas as nossas necessidades, né? A palavra de Deus nos diz que Jesus, ensinando seus discípulos, em um momento ele vai dizer: por que vocês estão preocupados com o que é a vez de comer ou com o que é a vez de vestir? Por acaso o vosso Pai que está nos céus não sabe de todas as suas necessidades? Não conhece o que você precisa? Não conhece quais são os seus anseios e os seus desejos? Mas nós precisamos entender que nós precisamos esperar no Senhor, nós precisamos ter paciência em esperar nos movimentos espirituais da parte de Deus. E isso também é um critério muito importante. Nós precisamos esperar em Deus, esperar no Senhor. Tem muitas pessoas que estão criando as suas regras de esperança, estão criando as suas condições de esperar em Deus. Elas estão determinando o tempo que Deus deve agir, elas estão determinando como Deus deve agir, elas estão querendo esperar somente conforme a sua visão, conforme a sua perspectiva, e nós sabemos que isto vai gerando cada vez mais ansiedade. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos ficar ansiosos por coisa alguma, antes devemos tratar das nossas ansiedades com Deus. Mas infelizmente nós sabemos que esta paciência no Senhor, muitas vezes ela está sendo quebrada, ela não está sendo tratada. Por isso que a igreja tem muitas vezes procurado soluções, mas ela não encontra. Por isso que muitas vezes nós estamos vendo uma igreja que cada vez mais ela é superficial na sua adoração, ela é superficial no seu relacionamento com Deus. Mas pastor, como é que tu pode falar uma coisa dessa, pastor? É simples, irmãos, nós vemos pelos frutos. A palavra nos diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore, e nós temos visto muito pouco fruto na vida da igreja, no que diz respeito, irmãos, à paciência, ao amor, ao domínio próprio, aos frutos do Espírito Santo que deveriam estar aparecendo constantemente na vida da igreja, mas infelizmente nós não temos visto muito destes frutos. E isto tudo é consequência de uma igreja que não tem mais paciência em esperar pelo Senhor. Então a gente vê o reflexo disso na vida da igreja. A igreja vem para os cultos inquietos, não conseguem prestar atenção em nada. O pastor fala, o louvor toca, há um momento de oração. Se nós hoje não conseguimos mais manter um momento de 20 minutos de oração com os joelhos dobrados, você ficar aqui na frente olhando uma igreja com os seus joelhos dobrados, dá 2 minutos, alguém levanta, vai no banheiro, dá 5 minutos, outro levanta, vai no banheiro. Ninguém mais tem prazer na presença do Senhor. Nós não vemos mais uma igreja que consegue parar para ter um momento de intimidade na oração com Deus, porque não estão com paciência no Senhor.
Esperar em Deus é aceitar as circunstâncias que nos envolvem tudo na nossa vida como um produto da sua vontade diretiva, corretiva ou permissiva. Não se engane, nós não estamos falando que esperar no Senhor ou ficar confiando, esperando a vontade de Deus se cumprir na nossa vida, significa sermos pessoas passivas, sermos pessoas que não vão fazer nada diante das circunstâncias que nos estão rodeando, mas significa que nós precisamos estar em contato constante com Deus em todo o tempo, em todo momento. E toda circunstância que nos cerca, em toda circunstância que nos rodeia, precisamos estar fazendo aquele brainstorm de ideias. Precisamos estar dizendo: bom, isso aqui está acontecendo assim, assim, assado. Eu pequei, foi por causa talvez do meu pecado, alguma coisa que eu encontro na palavra de Deus que possa me dar uma orientação, ou eu estou sentindo que Deus realmente Ele está me conduzindo por um caminho que eu venho orando e venho pedindo. Nós precisamos entender que Deus, Ele não está com os seus olhos virados, mas Ele está olhando para nós, Ele está nos dando direção. E quando a gente fala que nós precisamos entender e aceitar as circunstâncias como vontade de Deus, como a vontade diretiva, corretiva e permissiva de Deus, nós não estamos também falando, irmãos, que nós seremos aquelas pessoas que vão simplesmente baixar a cabeça e aceitar: isso é assim mesmo, seja como Deus quiser. Não é isso que nós precisamos fazer ao esperar no Senhor. Ao esperar no Senhor, nós precisamos, talvez, no momento em que nós estamos aguardando o movimento de Deus para alguma coisa que está nos acontecendo, ou para alguma coisa que desejamos ver, uma ação sobrenatural de Deus, nós precisamos cada vez mais intensificar o nosso achego a Ele, o nosso direcionamento de caminhar na direção, de ir na direção dEle, para que então o nosso ouvido possa ficar atento, aguçado, nosso coração possa sentir a presença do Senhor, porque aí dessa forma sempre Ele irá se revelar a nós e nos mostrar que Ele está conduzindo a nossa vida e que vale a pena continuar esperando o movimento de Deus para resolver toda e qualquer situação que você tem diante de você na sua vida. Não se precipite em nenhuma decisão. Em Eclesiastes capítulo 8, no versículo 3, está escrito assim: não te apresses a sair da presença de Deus. Olha só que coisa tremenda. Não te apresses. E isto, irmãos, é um dos grandes erros que nós temos cometido hoje em dia. Nós temos, irmãos, nós achamos que quando nós estamos diante de um conflito, ou diante de um problema, ou diante de uma dificuldade, muitas vezes nós as administramos assim. E veja só, você vai escutar isso que eu vou te falar agora, e veja se isso não está parecendo com a sua forma de administrar a sua vida. Nós pegamos cada um dos nossos problemas e nós falamos: para eu resolver este problema, eu tenho que fazer isso, eu tenho que juntar tanto dinheiro, ou eu tenho que ir a tal lugar, ou eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí depois que nós fizemos toda a estratégia para resolver o nosso problema, para resolver a situação, aí no final de tudo e muitas vezes nem isso, aí no final de tudo a gente faz uma oração flash. Senhor, vai na frente, abençoa a minha decisão, abençoa, Senhor, o meu trabalho, abençoa o que eu vou fazer agora, abençoa essa situação, abençoa essa circunstância. Não, deveria ser o contrário. Nós não deveríamos sair da presença dEle sem a estratégia descer ao nosso coração da parte dEle. Muitas das nossas derrotas, elas estão acontecendo porque nós estamos achando as estratégias da nossa forma, da nossa maneira. Nós não estamos esperando em Deus, não estamos gastando tempo com Deus. E por isso o Senhor está muitas vezes nos vendo, entrarmos por caminhos equivocados. Quando Moisés estava no monte, em Êxodo capítulo 32, no versículo 1, quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, Moisés estava com Deus,
Isso já era algo que o povo já tinha que ter na sua mente, no seu coração. Pô, Moisés está lá com Deus. E eles não tinham como ter dúvida de que Moisés estava com Deus, porque eles olhavam para o monte e o monte brilhava, haviam trovões no monte, as nuvens estavam tomando todo o monte. Eles ouviam Deus falar com Moisés, eles estavam vendo uma manifestação poderosa de Deus. Mas é interessante que mesmo eu vendo o sobrenatural, por isso, irmãos, que eu falo para vocês uma coisa com muita credibilidade, com muita convicção: cuidado, cuidado, porque vida espiritual não significa revelações profetadas, não significa, irmãos, uma nova visão, porque tudo que você precisa saber da parte de Deus para se conduzir como um homem vencedor, como uma mulher vencedora, Deus já deixou escrito na sua palavra, Deus já deixou direcionado para nós. Assim como aquele povo já sabia que Moisés estava recebendo uma direção para a vida deles, e nós muitas vezes nós estamos vendo Deus, sentindo a presença de Deus, mas nós estamos tomando as nossas decisões. Então eles disseram: pararão, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Eles estavam no deserto, irmãos. O medo de se perder no deserto é muito grande. O medo de não saber para onde ir quando se está no meio do deserto é muito grande. Ainda mais sabendo que eles não podiam voltar, porque o Egito estava esperando eles para exterminá-los, e eles não tinham como voltar para o Egito. Então eles falam, deuses que nos guiem. Mas olha que coisa tremenda, Deus já tinha dado para eles a condição de eles caminharem no deserto em segurança, com confiança, com certeza, E aí quando então eles fazem um bezerro de ouro, eles criam, e esse é um problema muito grande, eles criam um outro Deus para eles, para que eles possam então ter a forma deles resolver os seus problemas. Tudo que fazemos sem esperar pela direção divina transforma-se em bezerros de ouro, transforma-se em deuses que nós vamos confiar. E você pode fazer você pode identificar isso na sua vida. Toda vez que nós tomamos as rédeas de algo na nossa vida sem compartilhar com Deus, sem esperar em Deus, na maioria das vezes, meus irmãos, nós começamos a depositar tanta confiança naquela estratégia que nós criamos com a força do nosso próprio braço, com a nossa força da própria mão, e nós muitas vezes investimos tanto naquilo, nós pagamos tão caro por tantas resoluções que nós tomamos em nossas vidas. Lá na frente nós vamos ver, nós gastamos dinheiro, nós gastamos tempo, nós gastamos a nossa paciência e não resolvemos os nossos problemas. Eles continuam ali, muitas vezes, nos trazendo prejuízo, sofrimento, dor, desespero. Mas se nós esperamos no Senhor, se nós aguardamos no Senhor, o Senhor, Ele tem poder, mesmo que a circunstância que nos rodeia, que nos cerca, possa nos parecer intransponível, como era as muralhas de Jericó, como era aquele obstáculo final para tomar posse da promessa de que Deus havia feito para aquele povo. Era Jericó, agora era só vencer, derrubar aquelas muralhas, agora era só passar por aquela última cidade, e diante deles estaria então ali a terra prometida, o lugar que manava leite e mel. Leite e mel fala de força, leite e mel fala de vigor, leite e mel fala de prosperidade, leite e mel fala de
de ambiente saudável, de lugar saudável, próspero. Era isso que Deus estava o tempo todo prometendo para o seu povo, um lugar onde eles poderiam se estabelecer, criar suas famílias, se transformar na grande nação que Deus precisava que eles fossem. Deus precisa que você seja um homem abençoado. Deus precisa que você seja uma mulher abençoada. Por isso Ele todos os dias Ele está na sua palavra, nos renovando, nos restaurando, porque Ele tem um propósito. Ele quer chegar em algum lugar comigo, Ele quer chegar em algum lugar com você. Deus tem um propósito conosco, mas para que isto aconteça, precisamos esperar confiantemente no Senhor, aguardar, buscar a sua resposta, para que desta forma o Senhor possa cumprir em nós os seus planos. Coisa linda, Maria, quando recebe, o recado do anjo dizendo: você dará à luz a um filho. E ela diz: mas eu sou virgem, eu não tive relações com, nem casada sou, eu nunca tive relações com homem nenhuma. Como é que eu vou conceber? Como é que eu vou dar à luz a uma criança? E o anjo então explica tudo direitinho, o plano de Deus. Oh, irmãos, coisa maravilhosa é quando Deus começa a revelar os seus planos para nós. E nós que estamos aguardando no Senhor, e nós que estamos esperando no Senhor, nós vamos ficando cada vez mais vislumbrados com o que Deus vai descortinando diante dos nossos olhos, conforme Deus vai nos mostrando o seu plano perfeito, conforme Deus vai nos dando, nós vamos cada vez mais nos alegrando, nós vamos cada vez mais nos fortalecendo, nós vamos cada vez mais gerando fé em nosso coração. Que você nesta noite possa começar a viver este tempo. Talvez você já esteja há algum tempo orando sobre alguma situação na sua vida, sobre alguma circunstância na sua vida, mas eu quero te dizer, quem sabe hoje é o dia em que Deus vai começar a te revelar o que Ele tem para fazer nesta área da sua vida. Espera em Deus, confia nele, e tudo Ele fará, porque Ele é um Deus poderoso. Ele tem prazer em nos fazer mais do que vencedores. É a alegria do coração de Deus nos colocar em um lugar de honra, em colocar nós em lugar de vitória. Mas precisamos aprender a esperar no tempo dele, no plano dele. Eles tinham Jericó pela frente, eles tinham uma estratégia de Deus, eles precisavam obedecer a Deus à risca, em cada detalhe. Eles precisavam agora estar andando conforme Deus os estava orientando. Vocês vão fazer assim diante da grande Jericó, diante da fortaleza que é Jericó. Então, quando parece a coisa assim, vamos ver qual que é a estratégia de Deus. Bom, e aí, Josué, qual é a estratégia de Deus? Que arma nós vamos construir agora para derrubar essa muralha? Como é que Deus vai fazer para nós? Como é que nós vamos batalhar? Qual é a estratégia? Nós vamos pelos flancos, Josué? Nós vamos avançar todo mundo com toda a força pela porta principal? Nós vamos tocar fogo nos portões de madeira para quebrar esses portões, Josué? Como é que é? Não, nós não vamos fazer nada disso. Como é que nós vamos fazer, Josué? Nós só vamos dar umas voltas. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nós só vamos dar umas voltas na volta da cidade aí. Mas como é que é isso, Josué? Não, é só assim que nós vamos fazer. Mas e quem que vem na frente? Qual é o primeiro pelotão que vai na frente, Josué? Não, quem vem na frente são os levitas. São aqueles que cantam, são aqueles que têm, é eles que vêm na frente. Mas essa estratégia tá certo. Agora é o tal negócio. Tu recebeu de Deus, Josué? Recebi de Deus. É assim que Deus falou, Josué? É assim que Deus falou. Então é assim que nós vamos fazer. É assim que nós vamos fazer. E aí então eles, em obediência. O processo de esperar em Deus envolve obediência. Quando não esperamos em Deus de forma obediente, nós com certeza iremos quebrar esta condição de estar esperando em Deus. Nós vamos tentar enquadrar Deus
nas nossas necessidades, mas não estaremos esperando em Deus. E eles fizeram como Deus havia lhes falado. Mas quando chegam ao 7º dia, ali então eles, conforme a ordem que Deus havia lhes dito, eles gritaram ferozmente, com toda a força dos seus pulmões, e as muralhas de Jericó vieram abaixo. A partir de ali não existia mais ânimo nos exércitos de Jericó para tentarem empunhar as suas espadas e resistirem àquele povo que estava diante deles, pois o símbolo de segurança que eles tinham, o símbolo de força que eles ostentavam, que eram aquelas altas e fortes muralhas, haviam sido derrubadas, sem nenhum único esforço humano, apenas com o poder de Deus. E desta forma não há quem resista ao Senhor. E aquela história foi sendo contada anos e após anos. Assim era conhecido o povo de Deus. Vocês são o povo do Deus vivo, aquele que abriu o mar, aquele que derrubou as muralhas, aquele que colocou vocês na terra prometida, porque Deus cumpre as suas promessas. Mas nós precisamos, e eu quero encerrar com duas coisinhas importantes sobre alguns aspectos de esperar em Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos esperar em Deus e não esperar em Deus. Saul, quando estava diante de uma das suas grandes batalhas, registrado em 1 Samuel capítulo 13, Saul, quando estava diante de uma das suas grandes batalhas, ali ele perdeu definitivamente o seu reinado para Deus, porque ele vai e ele toma o lugar que havia sido dado conforme a orientação de Deus para o sacerdote, para Samuel, o profeta. E ele vai e sacrifica ao Senhor no lugar de Samuel, porque na mente de Saul, Samuel estava atrasado. Mas aqui está um ponto muito importante. Ele estava atrasado segundo o relógio dele, segundo o relógio de Saul, não segundo o relógio de Deus. Samuel estava no tempo de Deus, e Saul queria que Samuel estivesse no seu tempo. Esse é um aprendizado muito importante, irmãos, porque quando você entra em um processo na sua vida no qual você depende de uma palavra de Deus, no qual você depende de um sinal de Deus, é muito importante que você tenha alguns critérios que não sejam esquecidos, que não sejam abandonados jamais. Por exemplo, não cesse de orar, não cesse de orar. Orai sem cessar. Não esqueça de orar por esta causa que lhe é importante, porque quando você ora por algo que lhe é importante, você está realmente colocando Deus dentro deste ambiente, desta causa que lhe é importante. E pode ter certeza, Deus Ele quer compartilhar as suas causas com você, Ele quer ouvir você. Ele pede lá em Filipenses capítulo 4 versículo 6, ele diz: lance sobre mim as suas ansiedades, para que eu demonstre o meu cuidado por você, para que eu possa mostrar que eu quero cuidar de você. Então é muito importante que você espere no Senhor. Tenha critérios para esperar no Senhor e sejam fiéis a esses critérios que você colocar diante do Senhor, para que então você possa compreender o sinal de Deus e não se deixe enganar pela sua sabedoria, pela sua condição financeira, pelo seu conhecimento, porque você pode olhar diante de uma causa e dizer: mas eu sei resolver isso. Mas quem sabe Deus não quer que você resolva do seu jeito. Deus precisa que você tenha paciência, espere nele, confie nele, para que ele possa resolver de uma maneira, de uma vez por todas. Ele por várias vezes ele vai dizer a alguns dos reis que ele colocou à frente do povo de Israel: esta batalha ela não está
de você para você lutar contra estes inimigos. Estes inimigos serão meus inimigos, eu os vencerei, e você somente desfrutará da vitória. Por isso é muito importante, espera no Senhor, e espera animado, não espera desanimado. Nós precisamos entender que nós precisamos constantemente mostrar o nosso coração alegre, mesmo no meio das tribulações, que nós estamos confiantes em nosso Deus, que nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. Quando nós desanimamos, irmãos, muitas vezes nós estamos emitindo uma mensagem, transmitindo uma mensagem, que nós estamos desanimados porque nós não acreditamos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então nós não estamos desamparados. Se alguma coisa ainda não aconteceu nessa circunstância da sua vida, é porque ainda não é o tempo de Deus, é porque ainda Deus não decidiu o que vai fazer, ou ainda não chegou a hora certa de fazer alguma coisa. Mas jamais desanime, jamais desista de estar buscando ao Senhor, de estar conversando com o Senhor sobre esta causa, porque o desânimo pode mostrar muitas vezes que nós não cremos na palavra de Deus. O desânimo também pode mostrar muitas vezes que nós não estamos fortalecidos na força do poder de Deus, e isso é muito importante, queridos. Nós somos um povo que é conhecido por ser um povo mais do que vencedor, um povo que tem algo espiritual, e nós precisamos todos os dias, irmãos, todos os dias, nós precisamos dar conta desta verdade soberana. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro, que nós devemos transmitir uma mensagem todos os dias da esperança que nós temos. Estejais sempre prontos para mostrar a todos os que quiserem perguntar a você a respeito da sua esperança. Então nós precisamos dar esta mensagem todos os dias, nós precisamos transmitir esta mensagem todos os dias, e é por isso que nós não podemos desanimar, irmãos, precisamos ficar firmes. Olha só, em Daniel, Deus falando com Daniel capítulo 12, versículo 13, diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Quando nós não desanimamos, nós estamos dando prova de que já recebemos da parte de Deus algo que realmente é suficientemente forte para alegrar o nosso coração, para não nos deixar desanimar, parar no caminho, não desistir da nossa fé. Quantos cristãos, irmãos, estão hoje sendo verdadeiros exemplos de que não vale a pena seguir a Jesus, de que não vale a pena estar no corpo de Cristo, que não vale a pena estar na comunhão da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque eles não perseveram e desanimam sempre que estão diante de uma situação. Para encerrar, queridos, nós precisamos esperar em Deus com coragem. Nós precisamos esperar em Deus com força. Em Salmos 27:14 diz assim: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. E sim, espere pelo Senhor. Nós precisamos, irmãos, esperar com o Senhor com coragem. Exige hoje coragem para você olhar para o mundo e dizer que você aguarda em um Deus que ninguém vê com os olhos, em um Deus que ninguém ouve. Irmãos, o Evangelho é loucura para aquele que não crê, mas para o que crê é poder de Deus. E o Evangelho, ele exige essa postura de nós, de que nós estejamos o tempo todo refletindo
a nossa alegria em esperar em um Deus que é fiel e verdadeiro, para que desta forma a nossa esperança possa ser uma mensagem viva para aquele que está morrendo nos seus pecados, nos seus delitos e desfalecendo em suas vidas. Deus, Ele tem esse plano de a cada dia nos dar uma porção da sua verdade, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, mas nós precisamos descansar o nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Essa troca com Deus, este relacionamento íntimo e pessoal com Deus, irmãos, é algo vital para a vida da igreja, é algo vital para a vida de todo cristão, para que todos os dias você possa ser renovado pelo Senhor na sua fé e na sua esperança, e desta forma a sua esperança possa ser uma mensagem que realmente seja transformadora para a vida de muitos, para a vida daqueles que estão sendo alvos do propósito de Deus com a igreja na terra. Você está na terra, você está neste lugar ainda, porque Deus tem um propósito com você. Deus quer te usar, Deus quer te fazer como um farol que brilha no meio da escuridão. E o farol é algo interessante, irmãos, porque ele impede que as embarcações venham de encontro à terra e bata ou encalhe. Ele avisa que ali tem um perigo, que você possa ser este farol que esteja iluminando a vida de muitos e mostrando um caminho bom, um caminho de verdade, para que eles possam realmente encontrar. E te anime com isto. Te anime por ser alguém que com a sua força, com a sua fé, com a sua esperança, esteja motivando outros a olharem para Cristo, a conhecerem Jesus. Nós muitas vezes queremos que os sinais que nós iremos mostrar para outros sejam apenas as nossas riquezas ou apenas a nossa boa condição. Mas acreditem, irmãos, nós, em qualquer circunstância, se estivermos com o nosso coração firmado em Deus, alegres em Deus, esperando em Deus, em qualquer circunstância que nós estivermos na nossa vida, as pessoas enxergarão Deus em nós, irmãos. Eles podem ir talvez no nosso leito de enfermidade, mas eles vão, se nossa fé e nossa esperança está em Deus, eles vão saber que nós temos um Deus vivo, justo, verdadeiro, bondoso. Mas como, pastor, é que eles vão ver isso? Se você está numa cama moribundo, como é que eles conseguirão ver isso? Porque nós temos algo que sai de dentro para fora, que flui como os rios de águas vivas, que saem do nosso interior, que correm do nosso interior e faz com que a sede de muitos seja mitigada. Que nós possamos neste tempo desenvolver a nossa esperança em Deus, o nosso esperar em Deus, pois Deus quer fazer novas todas as coisas, o tempo todo. E se nós estivermos aguardando, os nossos olhos verão as maravilhas do nosso Deus. Nós iremos contemplar, como o salmista termina no Salmos 91, em um dos seus versículos ele diz, aquele que está guardado no esconderijo do Altíssimo, aquele que resolveu se esconder em Deus, ele apenas contemplará com os seus olhos e verá a recompensa dos ímpios, ele verá a ação da justiça de Deus. Que nós possamos estar nesta condição. Coloque-se de pé. Nós vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que Deus fortaleça o nosso coração, porque Deus quer fazer coisas novas, irmãos, mas Deus não pode fazer coisas novas em corações desanimados, em corações equivocados. Deus não pode trabalhar com aqueles que estão confiantes apenas nos seus braços, confiantes apenas na força do seu poder.
Deus não pode usar aqueles que não estão colocando o seu coração na vontade de Deus. Deus precisa enxergar uma igreja que está disposta a dar sinais da sua esperança, a mostrar que, por mais que as pessoas não possam enxergar, mas Ele continua sendo Deus, que Deus está no seu trono de glória e de majestade. Oh, que maravilha quando nós formos os cristãos, que aqueles que vão chegar até nós e vão falar assim: mas o mundo está um caos, como é que tu pode acreditar em um Deus que você não vê? Como é que tu pode acreditar num Deus que você não ouve? Você não tem como mostrar esse Deus para mim, mas quando você abre a sua boca, aleluia, você diz: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará. E aquelas palavras enchem o coração de muitos, porque você continua confiando em Deus e esperando em Deus. Oh, as pessoas podem te ver no meio da tribulação, no meio da aflição, mas no meio da aflição, nos seus momentos de clamor, nos seus momentos de choro aos pés de Jesus, aleluia, oh, o resultado disso será: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, a minha experiência contigo, ela transcendeu, ela agora te revelou, Senhor, ao meu coração, e os meus olhos te contemplam. Ó, Deus quer nos dar experiências novas, irmãos, mas precisamos esperar o sinal dos céus, precisamos ficar firmes no mover do Espírito Santo, nos sinais que vêm do alto. Eu olho para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Espere em Deus, não te precipita, não toma o lugar de Deus na sua vida, não toma a decisão sem a aprovação de Deus, mas antes busca no Senhor. Se o teu ouvido não está ouvindo ainda, pede nessa noite ao Senhor: tira, Senhor, o agravamento do meu ouvido, pois eu quero ouvir a tua voz. Oh, se você ainda não está enxergando a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem no céu, oh, que nesta noite você possa dizer: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, Senhor, porque eu quero enxergar. Oh, aleluia, que o Senhor faça uma renovação do seu entendimento, pois a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar, mas transformar pela renovação da nossa mente. Se você não consegue mais compreender como é que Deus vai colocar as coisas em ordem, porque parece que tudo está virando em caos, você está sem esperança, oh, que nesta noite o Espírito Santo que está em você possa começar a mexer com os teus neurônios aí e começar a fazer você começar a compreender o que você tem lido nas Escrituras Sagradas, que o Senhor é Deus e não há outro além dele, que Ele não dá para ninguém a autoridade que a Ele pertence, de fazer todas as coisas conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle. O Senhor prevalecerá, o Senhor prevalecerá. Oh, que o Senhor possa ter de nós misericórdia mais uma vez e nos restaurar na esperança que temos nele. Faz isto na vida desta igreja, Senhor. Se nós olhássemos Jesus, dos 12 discípulos que tu escolhestes para
serem os grandes anunciadores da tua palavra. Nós, Senhor meu Deus, certamente nós iríamos, Senhor, dizer: Senhor meu Deus, o Evangelho não vai conseguir sair de Jerusalém nunca, porque estes homens não têm condição, Senhor meu Deus, de espalhar o Evangelho, Senhor, por todas as nações. Mas uma ordem foi dada. E quando uma ordem é dada do teu trono, Senhor, não há quem possa te impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Por isso, Senhor, nesta noite, renova-nos, Pai, na nossa esperança. Talvez nós estejamos olhando para a nossa igreja e estejamos dizendo: nada mais vai acontecer. O Senhor não irá fazer mais milagres neste lugar, o Senhor não irá salvar mais vidas neste lugar, o Senhor não irá mais dar alegria neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos hoje, Senhor, renovar a nossa esperança, Senhor meu Deus, na certeza, Senhor, de que, Senhor, a promessa vem e ela se cumprirá, e a beleza, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque o Senhor é sempre assim. Quem pensa que já viu que Deus fez algo grandioso é porque não sabe quem é o Senhor, que Ele pode fazer coisas novas todos os dias, em todos os tempos, em todas as gerações. Aleluia. Nós olhamos para este planeta que está sendo destruído, que está sendo, Senhor meu Deus, consumido, Senhor, pela ganância do homem, pelos erros do homem. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu já tens um plano para um novo céu, para uma nova terra, e que Tu restaurarás, Senhor, todas as coisas mais de uma vez, porque, Senhor, uma única palavra da Sua boca é suficiente para dizer ao caos: neste momento eu faço do caos algo novo, algo produtivo, algo criativo, algo abençoado. Tu és este Deus em quem nós esperamos, nós aguardamos do alto, o nosso socorro vem de Ti, Senhor. E não há nada nesta noite, Senhor, nada que possa ser maior no meu coração do que o sentimento de que Deus não está ausente, de que Deus não fechou os olhos, de que Deus não fechou os ouvidos. Não há nada, Senhor, mais forte no meu coração do que a certeza e a convicção de que as Tuas mãos continuam estendidas sobre nós para nos abençoar, Senhor, e nos fazer mais do que vencedores, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, renova a nossa esperança, pois nós esperamos em Ti, Senhor. Tu és o autor e consumador da nossa fé, Jesus, e o nosso coração aguarda-Te ansiosamente. Aleluia. Que a igreja diga amém. Deus abençoe você nesta noite, que você possa voltar a sonhar os planos de Deus na sua vida e confiar que o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amém. Muito obrigado, Senhor, por este tempo, a Tua presença, por Tua palavra, Senhor, pela Tua igreja presente, pela Tua igreja que nos assistiu pela internet. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que esteve ligado neste tempo conosco. Que a Tua mão se estenda, Senhor, para guardá-los e livrá-los de todo o mal. Nos leve em paz e segurança ao nosso lar, nós que estamos aqui, Senhor. Que nós possamos ter um final de semana abençoado, Senhor meu Deus. E que, Senhor meu Deus, em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.